está vendo, vai vir novas, isso, novo aquilo, mas a igreja de Cristo será preservada. Posso ouvir amém? A igreja de Cristo será preservada. Então, receba essa palavra, essa direção, porque nós estamos levando a sério o que Deus está fazendo e quer fazer no nosso meio. Amém? Está dado o recado. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 1 a 4. A senhora queria falar, dona Lúcia? A senhora veio até aqui? Então venha. Eu pensei que você estava se posicionando na intercessão. Vem cá. Sobe. Vem contar o milagre. Vai lá, conta. Primeiro milagre. Não, o primeiro milagre meu, né, foi da perna, né, porque eu tenho a safena entupida, né. Safena entupida. E eu voltei no vascular, aí ele me receitou novos remédios, né, medicação, aí eu estou tomando, aí assim, está limpando, está abrindo, né. Tá, o sangue está fluindo, porque fiz ultrassom, tudo, né? Então, está fluindo. Mas o outro milagre que eu recebi, essa semana do meu filho. Bandido correndo de policial, pegou meu filho no meio da rua, da avenida, e assim, só não matou meu filho por milagre de Deus, porque a moto destruiu. Moto acabou. Mas o meu filho saiu são e salvo, só com a clavícula do ombro esquerdo trincada. Porque, assim, do jeito que foi o acidente com ele, era para ele estar morto uma hora dessa. Mas, graças a Deus, ele está são e salvo. Amém? Tá aí, irmãos. Não deixa o inimigo brincar com a sua mente. Nada foge do controle de Deus. Nada foge. Nada foge do controle de Deus. Eu tive uma experiência muito profunda ontem na igreja lá. Que, se Deus permitir, eu conto aqui durante o culto. Nada foge do controle de Deus. Amém, irmãos? Esther capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz assim. Quando soube Mordecai tudo o que se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram a saber com o que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, nós pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua direção, Senhor, sobre as nossas vidas nesta noite. Que teu Espírito Santo agora nos conduza com esta palavra que o Senhor nos deu como direção. Que o teu nome seja glorificado agora, Pai. Que o teu Espírito Santo comece a agir nos corações desta noite, ó Deus. E aqueles que estão nos assistindo na transmissão, seja tocado também pelo poder do sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, anjos ministradores, proteja meu Deus, esse território, toda ação maligna, toda retaliação seja quebrada, repreendida. Aqui é o teu reino estabelecido, aqui é o teu poder, a tua graça. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e a ti daremos toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que nós fala de uma sentença de alguém que odiava uma nação, um povo esse que simplesmente não gostavam. Não é porque não gostavam,
Porque o diabo sabia muito bem que se esse povo estivesse vivo, as promessas de Deus continuariam se cumprindo. E a história fala que quando sai o edito, quando sai a sentença, esse homem por nome de Mordecai diz lá que quando soube quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Então era uma maneira deles se comportarem, os judeus, que quando sabia de uma notícia ruim, quando viu uma notícia de morte ou de uma sentença do rei sobre a nação, era uma maneira deles protestar, dizendo que não estavam de acordo com o que estava acontecendo. E assim foi que ele fez. E diz lá o texto que ele vai e senta-se, diz que ele chega à porta do rei. E diz a história, a lei diz que ele não pôde, ninguém pode, vestido de pano de saco e de cinza, coberto de cinza, sentar na porta do rei. Mas ele fez assim e soube que a sua sobrinha mandou avisar ela, e ela chamou e falou assim, não, como nós vemos lá, e mandou vestes novas para Mordecai, para tirar, né, o pano de saco. Diz a história que ele não aceitou. E quando eu leio esse texto aqui, e vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram saber com que a rainha, ela muito se doeu. Então mexeu com o coração dela. A rainha representa hoje a igreja. E diz lá que ela tentou trocar as vestes dele e ele não quis saber. Por quê? Não era o momento de estar de vestes de festa, era momento de estar clamando por um milagre. O que estava em jogo não era só trocar umas vestes. E agora Esther estava num cenário muito propício para interferir. E aí todo mundo conhece a história. Diz que ela vai e estabelece 3 dias de jejum. E eu vou diante do rei, ela falou. Se eu morrer, morri. Se perecer, pereci. Se viver, vivi. Mas eu vou, vocês estejam me cobrindo. E a história fala que ela foi e Deus deu graça. Eu quero dizer para você que hoje é o momento de nós, o momento que o mundo vive, o momento que a igreja de Cristo na terra vive, o momento onde nós estamos vivendo, nós precisamos entender, não é hora mais de estar 100% em festa. É momento de clamar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro, pela nossa própria vida. Deus está nos dizendo que Ele quer dizer, o que Ele quer falar, que Ele quer converter a tristeza em alegria. Há uma sentença sobre a face da terra. Qual é a sentença? Calar a voz da igreja de Cristo. Se a igreja calar a sua voz, não tem profecia, não tem adoração, não tem poder de Deus, não tem nada disso. A igreja precisa reagir. Levante sua mão e diga assim, eu sou a igreja, diga. Eu vou reagir, fala em nome de Jesus. Amém? Então para você hoje, quem crê que seja qual for o tipo da tua tristeza, insatisfação, preocupação, irmãos, eu tenho várias, para ainda mais essa semana, várias, mas eu estou em paz, porque eu sei que Deus vai prover o escape e o livramento, eu tenho certeza. Por que eu tenho? Porque todas as vezes Ele nos deu o escape e livramento, e eu quero declarar sobre a tua vida esta verdade, não vai fugir nada do controle de Deus. Eu estou liberando a palavra. Por quê? Por que eu estou dizendo é por causa da minha fé? Não, é porque Deus é Deus, o jeito que Ele é o justo juiz, Ele é o socorro bem presente na angústia, Ele é aquele que traz o socorro para aqueles que o clamam. Clama a mim, responderei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Então nós estamos diante de um Deus que faz, nós estamos diante de um Deus que ama, nós estamos diante de um Deus que livra, nós estamos diante de um Deus que os demônios temem e tremem quando escutam o seu nome, e nós servimos a esse Deus, e hoje o Deus vai te dar esta autoridade de certeza, que o Deus que você serve não vai perder a batalha na tua vida, em nome de Jesus. Você em primeiro lugar, você não pode deixar o teu humor assumir o teu momento espiritual. Não deixe o teu humor
assumir um momento espiritual para que essa tristeza não vire murmuração. E Deus não se agrada da murmuração. Salmo 77, de 1 a 3. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansem a minha alma. Recusa-se a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. O que o salmista está dizendo aqui? Que toda a dor que ele estava sentindo, toda a angústia que ele estava sentindo, não estava alterando o seu humor, mas ele estava reportando a Deus. E o que ele estava dizendo? Na minha angústia eu procurei a Deus. Elevo a minha voz para que Ele me atenda. O Senhor, diga lá, procura o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa a minha alma a recusar a consolar-me. O que é isso? Ele estava dizendo, enquanto Deus não falar, enquanto Deus não esclarecer, eu não vou me consolar com qualquer situação. Eu vou estar diante do Senhor. É muito engraçado quando a gente vê a leitura individualista dos ambientes. Então, quando eu passo um momento difícil e alguém me liga para dizer, eu não posso fazer muito por você, mas o mínimo que eu posso é colocar a tua vida diante do Senhor. Isso significa que essa pessoa também um dia passou e a oração foi determinante para ajudá-la. Agora, a omissão é, o apóstolo Estevão, ele falava uma coisa muito engraçada, e é uma verdade, que quando a individualidade impera nas pessoas, se torna um exército que acaba sendo apático, não se preocupa com a dor do soldado que está do lado. E nós temos isso porque a Bíblia fala, isso é Bíblia cumprindo, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então o que doía antes numa pessoa hoje não dói mais. Por quê? Porque ela está tão preocupada, focada na validação do que vão achar, que ela se perde. Ela não se preocupa, ela não entende que de repente, se Deus, porque o dia mal vem para o bom e para o ruim, ou não? Então Davi estava dizendo aqui, Senhor, eu não vou me cansar de clamar e de orar. Mas o inimigo também não vai brincar com o meu humor, com o meu sentimento. Quem tem filho sabe. Seu filho faz raiva, dá vontade de você arrancar os cabelos. Tanta raiva, vontade de bater, encher de cintada, puxar a orelha, dar aquele beliscão. Mas você deixou de amar? Não vai deixar de amar, porque você gerou. Então Davi sabia muito bem o amor que estava dentro dele. Davi sabia muito bem o que Deus era Deus na vida dele. E é por isso que ele fala, eu elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Ele estava orando por alguém que ia atender no dia da sua angústia. E ele fala, na angústia procurei o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus hoje, agora, 18 horas, 19 horas, agora, 18h58. Hoje, agora, nunca mais você vai ser atacado no teu humor, para ser levado a murmurar contra as coisas. Quanto mais você murmurar, mais atrasa, impera, embaraça, e sai pegando todo mundo que está do lado. Em nome de Jesus, eu quebro toda a murmuração da tua boca. Eu quebro a murmuração da tua boca, eu quebro da tua vida,
do teu pensamento, do teu coração, do teu sentimento. Eu quebro da tua vida hoje, porque o Deus que eu e você servimos é um Deus responsável para cuidar de nós. E Ele não perdeu o seu controle. A segunda coisa, você precisa saber que a tristeza que Deus permite em você, ela vai gerar fruto. 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, o que ela faz? Produz morte. Então a tristeza que Deus permite te atingir, é aquela que vai fazer você se aquebrantar, se humilhar, buscar, como diz lá em Crônicas 7:7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é a tristeza que Deus quer nos levar a ter, para produzir em nós um fruto. Em nome de Jesus, Lamentações 3:32 e 33, assim: ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Eu declaro sobre a tua vida essa palavra: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Levante sua mão, irmão, aleluia. As misericórdias de Deus estão sobre a nossa vida, irmão. Oh, aleluia, 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 aleluia. As tristezas, Deus está reproduzindo em nós um fruto de aquebrantamento. Se coloque na presença do Senhor, porque Ele está dizendo, Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Não é prazer de Deus te afligir, não é prazer de Deus te entristecer, o prazer de Deus é te ver feliz, realizado, abençoado. Mas tem coisa que Deus fala assim: eu só consigo a sua atenção, eu só consigo a sua vida, eu só consigo você somente comigo quando estas coisas acontecem. Eu fecho uma porta, eu fecho a outra porta, eu fecho os caminhos, eu falo os homens dizerem não, te abandonar, e na hora que você fica todo revoltado, todo choroso, você começa a me buscar e eu tenho uma palavra para a tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Tem palavra que Deus quer dar para nós, irmãos, na hora da tristeza. Tem direção que Deus quer dar para nós na hora que a coisa está despencando e nada está acontecendo. Tem segredos que Deus quer revelar, que só os aquebrantados vão saber. Se aquebrante. A terceira coisa que você precisa entender. Então, recapitulando, a primeira: você não pode deixar o seu humor assumir o momento espiritual que você está vivendo. A segunda coisa, você precisa saber que a tristeza que Deus permite trará fruto. Vai sair um fruto bom disso aí. A terceira coisa, temos a garantia de que a alegria, ela virá ao amanhecer. Diga, a alegria virá ao amanhecer. Quer ver isso na Bíblia? Olha lá, Salmo 30, versículo 3 a 5. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Diga, o favor de Deus dura a vida inteira. Amém? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Quem não tem intimidade com as coisas de Deus, quem não está habituado a estar aquebrantado, se humilhando quando Deus quer, na hora que vem um vento, uma prova, uma situação,
a primeira coisa que você fala que a pessoa fala eu não entendo porque isso está acontecendo, Senhor, Senhor, Senhor. Mas quem tem intimidade com Deus sabe, Deus está me chamando para algo, para me dar uma direção. E eu vou dar uma palavra para você agora. Guarda essa palavra. Como é que você sabe que Deus quer que você faça tal coisa? É quando as coisas começam a fluir de forma positiva para onde Ele quer te levar. Eu quero declarar em nome de Jesus hoje essa palavra sobre a tua vida. Vai mudar o teu pensamento a partir de agora, porque Ele está dizendo, a noite está dura, tá? Mas a alegria virá pela manhã, aleluia. O choro está doído, tá? Mas amanhã Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, aleluia. Eu declaro sobre a tua vida, Ele não aflige nem entristece porque Ele quer. Ele aflige, Ele entristece, Ele permite, porque Ele quer que você tenha intimidade, Ele quer que você tenha uma resposta. Guarda o que Deus acabou de me falar agora. Não é tempo de perguntas, é tempo de nós darmos respostas. A geração que nós estamos vivendo é a geração de resposta. Não é de perguntas. Porque resposta, a Bíblia diz, então eu vou dar resposta, eu vou fazer. Por isso que eu disse aqui. Agora eu estou entendendo porque Deus deu a direção. Que nós vamos dar uma resposta. Seja qual for o tipo de espírito maligno que está querendo vir. Nós vamos dar resposta. O altar vai responder. A palavra vai vencer. A unção vai quebrar o jugo. Eu vou fazer o que o Espírito está fazendo. Deus vai fazer a parte dele. E você precisa entender, não é tempo de romantizar as coisas. Não é tempo de praguejar as coisas. Não é tempo, não sei porquê, porque não precisa, ou seja, não está fazendo o que precisa ser feito. Então nós vamos fazer. Você vai entrar com a gente na guerra e Deus vai abrir as portas e o milagre vai acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Então, primeiro, o seu humor não pode assumir o momento espiritual. Segundo, você precisa saber que a tristeza que você está vivendo, de quebrantamento, de choro, de um monte de situações, Deus quer produzir um fruto. Terceiro, você vai ter a garantia que a alegria virá amanhã. Amém? Virá amanhecer, amém? Amém? Glórias a Deus. Conscientes de que o rei pode todas as coisas, vamos viver. Então, possivelmente, você está como Mordecai, vestido de pano de saco e coberto de cinza, sentado na porta do rei, clamando. Mas a rainha vai diante do rei. Quem é a rainha? É a igreja. E a rainha vai dizer, pode clamar, me cobre de oração porque eu vou diante do rei. E nós vamos ter a resposta que o rei quer para nós. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente nessa noite? Você está entendendo o que Deus está falando? Não. E tudo que vier, você vai falar igual Paulo fala, não me moleste, ou seja, não me tire a paciência, porque eu estou focado naquilo que o Senhor nos deu como direção. Então hoje, em nome de Jesus, o rei vai tirar as vestes de tristeza da tua vida. O rei vai tirar as vestes de tristeza da tua vida. Isaías 61:3, e pôr sobre os que em Sião estão de lutos uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu quero declarar hoje, o luto vai acabar da tua vida. É um luto, você está num luto. E vai acabar, Deus vai te dar respostas. Mas você precisa permitir que nesse momento de tristeza seja aquebrantado ou quebrantado como precisa quebrar. Deixa Deus quebrar você como Ele quer te quebrar. Deixa Deus tratar você como Ele quer te tratar. Deixa Ele governar a tua carne, a tua alma, o teu espírito, como Ele é o Deus da sua vida. Deixa, porque quando você ouvir a voz, você vai entender que era tudo muito simples e que você estava complicando as coisas. Eu declaro sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, se prepare, a tristeza vai acabar. Quem crê nisso? Irmão, eu creio nisso. O rei, irmãos, é humilde e vai resolver a nossa causa. Você crê nisso? É demais isso, né? Vamos ver isso? Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. E que mais ele é? Humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. O nosso Deus é humilde para resolver nossa causa. Eu sou o Senhor, você que se vira e colha o que você está plantando. Não, eu sou teu Deus, eu sou teu Pai de amor. E eu vou resolver a sua vida. Porque agora você chegou no fundo do poço. Você está só o caco, todo arrebentado, se achando isso e aquilo. Agora que acabou todas as suas esperanças, eu te pego pela mão direita e te digo, levanta, porque eu sou teu Deus, o teu Senhor. É isso. Não briga com Deus, você vai perder. O rei é justo e trará a sua justiça. Ele anda no jumentinho e você anda no cavalo dele. Ô, glória! Amém? Glória a Deus. O rei, diga, o rei é justo. Fala, o rei é justo. E trará a sua justiça. Isaías 61:10 diz assim. Versículo 10 e 11. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no Deus, porque me cobriu de veste de salvação. E me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ele é o Rei justo e trará justiça. Em nome de Jesus, fica de pé que nós vamos orar agora. Aleluias. Você precisa ter consciência de que o Rei pode todas as coisas. E nós vamos viver. Antes de nós orarmos, eu quero ler esse texto aqui. Esther capítulo 6. Versículo de número 3. E depois de 7 a 10. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso, nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Versículo 7. E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se-lhes vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Versículo 9. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipes do rei, e vistam delas aquela a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Versículo 10. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo como dissestes, e faze assim como o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã foi o cara que armou a forca para o próprio Mordecai, e que induziu a sentença da morte de toda a nação israelense, os judeus da época. Só que depois que a rainha estava diante do rei, ela clamou com a igreja orando em unidade. Você vê que ela não estava sozinha. O rei viu que tinha que fazer justiça. E Amã diante do rei falou, agora o meu plano está concluído. Deu tudo certinho. Usei uma estrutura, usei as influências, usei tudo, o teu mundo espiritual, vamos dizer assim. E agora é a hora da sentença. E aí o rei perguntou, o que faz então ao homem que precisa ser honrado? E aí a mãe falou assim, eu quero a coroa. Ele não disse isso, mas ele está dizendo. É que ele queria a coroa do rei, queria a capa do rei, queria o cavalo do rei. Só que aí, irmãos, mudou a história. Deus honrou aquele que estava de pano de saco,
que a tristeza produz um fruto, fruto de livramento. Hoje eu declaro sobre a tua vida, aleluias. Ô Mordecai, você não vai morrer. Ô Mordecai, você não vai morrer. Mordecai, estou usando um exemplo do homem que tinha uma sentença. Mordecai, a sua família não vai morrer. Mordecai, a sua casa não vai perecer. Mordecai, olha, está chegando um cavalo para te honrar, está chegando a veste para te honrar, está chegando a coroa para te honrar. Deus está dizendo, Deus vai tirar as vestes de tristeza da tua vida. Levante a sua mão, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, clamamos pela tua graça, tua misericórdia e teu poder, que teu Espírito Santo venha, Senhor, de encontro com as nossas necessidades. Pai, nós sabemos que os dias são maus. Visita, Senhor, o que está em depressão e tira da depressão. Visita, Senhor, o que está no leito da cama e tira do leito da cama. Senhor, visita aquele que está com quadro clínico, Senhor, determinado, ó Deus, muda, confunda a medicina. Nós sabemos, ó Deus, aleluia, que a mãe deste mundo é o próprio diabo que quer matar, que quer tirar, que quer acabar com a história da tua igreja. Mas hoje eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia, como igreja, representando a rainha, nós vamos diante de ti, ó Rei dos Reis, e clamamos, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do enfermo, tenha misericórdia do canceroso, tenha misericórdia do depressivo, tenha misericórdia daquele que está com espírito de loucura, tenha misericórdia daquele que está com doença nos ossos, no sangue, nos organismos, em nome de Jesus. Agora arranca a veste da morte, arranca a veste do luto, arranca a veste da sepultura, em nome de Jesus Cristo. Deus, esse povo é teu, meu Pai, aleluia, a igreja é tua, meu Deus. Interfira, Pai, decaia, chória, interfira, não há Deus que livra como Deus de Daniel, não há Deus que livra como Deus, aleluia, de Mordecai. Assim como o Senhor mudou a sentença de morte, eu declaro mudança da sentença. Aonde habita a morte vai entrar vida. Receba vida na tua vida agora. Você que me assiste, receba vida. Oh, pastora Dani, receba vida. Carla, receba vida. Oh, aleluia, receba vida. Receba cura, receba poder. Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Ah, Deus, aleluia, a medicina não pode, mas o Senhor confunde a medicina. Oh, tu és o Deus, entra na corrente sanguínea, entra nos ossos, entra no organismo, entra no útero, entra, Deus, entra no pulmão, no coração, entra, lecaia, chora, entra na hérnia, tira a hérnia, tira a catarata, na calabacai, chudecaia, subicanda, arábia séria, riacalabachuri, canta labacai, auricanta labacaia,